Jó capítulo 19. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se devera vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam. E se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devíeis, porque o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão seus bens. Os seus ossos serão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente, engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus a lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará.
Não verás correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua mudança, e não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu o sossego do seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe decretou. Jó capítulo 21. Respondeu, porém, Jó dizendo: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, porém ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai, ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando, levantando a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria sua casa depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda que moravam os ímpios? Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão.